Fala, operadores, operadoras, bom dia. Iniciando mais um pregão. Hoje, 14 de dezembro, 8h55. Dá um ok, tá? Se o áudio está chegando para vocês. Vamos nessa, fazer um giro do mercado, entender hoje como funciona o ajuste, quebra de constante, ponta compradora, vendedora e também o book de ofertas. Vamos dar uma geral aqui para que todo mundo tenha entendimento sobre a parte de leitura de fluxo. Pessoal, vamos lá. Antes de mais nada, o Brexit, tá? Já estão falando que está diminuindo as diferenças e que a possibilidade para um acordo ela é muito grande. Então, isso também animou o mercado lá fora. Referente ao petróleo, o petróleo disparou essa madrugada, o barril chegou a passar para casa dos $50, ponto positivo para o mercado continuar subindo e o dólar fazer uma correção maior ainda. Os mercados lá fora estão subindo, tanto o futuro S&P, o futuro Dow Jones, Europa subindo, e o índice do medo em queda livre, está caindo aproximadamente 3,5%, o que significa que o pessoal não está com aversão a riscos a colocar o dinheiro no mercado para o mercado poder trabalhar. Então são notícias excelentes, são notícias boas, e a qualquer momento também já foi assinado em relação à vacina da Pfizer para o povo americano. A qualquer momento pode começar a vacinação também. Então, este é o cenário que nós temos para trabalhar, ele é um cenário bastante promissor para os mercados, caracteriza um cenário de alta. Estas linhas que vocês estão vendo aqui na nossa tela, estas linhas são as marcações do Telegram, o que eu faço diariamente, nós utilizamos elas como suporte ou como resistência. E essa linha laranja, que ela está aí no meio, na casa dos 50, 65, isso aí é a região de ajuste. Então, quem não conhece o ajuste, precisa também conhecer. O ajuste ele é fundamental para definir o que nós vamos fazer no mercado naquele dia. Se o mais importante será a compra ou se o mais importante será a venda. E a característica do ajuste ela é bem simples. Quando o preço ele abre passando, né, ele abre para cima da linha do ajuste, todos os suportes serão mais fortes do que a resistência. Então, nós temos uma primária de alta. E quando o mercado ele abre abaixo do ajuste, nós temos aí uma característica do mercado baixista. Dá para trabalhar compra e venda, independente se ele está com primária de alta ou primária de baixa? Sim, é possível. Mas tudo que você fizer contra a primária, você sabe que você tem uma exposição maior no mercado. Então, o dólar, ele está querendo abrir na casa dos 5.002, então ele está querendo abrir bem aqui para baixo, e o primeiro suporte que nós vamos ter logo de cara é a casa do 4,997, 97,5. Então, aqui é o primeiro suporte de dólar, tá? Então, esse seria o primeiro ponto de compra do dólar. Vamos ver se tem mais alguma coisa, se tem mais algum suporte marcado para baixo também, para que a gente determine onde nós temos esse suporte. Vou só aumentar um pouquinho a tela para vocês. Não temos, tá? Ele está trabalhando aí como nossa última marcação, como nosso último suporte. Depois disso, o dólar ele tende a fazer um movimento de recuperação, trabalhando novamente na casa dos 50,32, 50,42, 50,47, 50,55. Lembrando, operadores, o mercado ele trabalha com toques de repulsa. Então, sempre que o mercado ele vem de cima para baixo, ele vai encontrar um ponto de suporte para ele se apoiar. Isso aqui caracteriza um movimento de compra. E toda vez que o mercado ele vem de baixo para cima e encontra um ponto, esse ponto ele é chamado como toque de repulsa na venda. Ele vai encontrar um ponto de resistência. Então, vamos ficar de olho aí no dólar. O que interessa nessa situação atual que ele está querendo abrir, né? Por enquanto ele está querendo abrir na casa dos 50,10, ou seja, quer abrir aqui no meio. O 32,5 ele vai servir como resistência e o 4,997 como ponto de suporte. Índice, vamos ver o que nós temos para o índice. O índice nós temos a nossa última marcação na casa dos 115.563. Depois disso, o índice ele vai perder a direção dele. Nós vamos ficar sem dado do índice e vamos precisar trabalhar com uma quebra de constante que será formada ao longo do dia. Então, olho no índice. Ele abrindo para baixo do 563 ele será o nosso primeiro ponto de resistência. Caso o índice ele abra acima desse ponto, nós temos aí limites, né? Nós temos movimentos para 116.460 e até mesmo ontem tinha uma marcação para casa dos 124.000
5.500 pontos. Então, fica também aí ligado com o índice. Se ele abrir acima do 563, o 563, ao invés de ele virar um ponto de resistência, ele vai caracterizar como um ponto de suporte. Então, aí ele abrindo para cima, a gente precisa esperar abrir uma quebra de constante superior, identificar a ponta compradora e a ponta vendedora, para a gente identificar se isso aqui poderá ser utilizado como um ponto de suporte para uma compra ou não. Tá? Então, outros pontos importantes do índice também, percebam aqui, ajuste, o ajuste está posicionado na casa dos 115.080, então o mercado ele abrindo acima desse ponto, ele tem aí a primária dele de alta. Quando os dois mercados eles abrem para o mesmo lado, em direção ao mesmo patamar, um deles tende a vir trabalhar contra o ajuste. Então, sempre de olho. O ajuste ele pode ser utilizado como suporte, como resistência? Sim, desde que eles abram em direção opostas, tá? Então, vamos lá. O índice acabou de abrir, só que só abriu o cheio, não abriu ainda o mini índice. E o cheio ele abriu e está trabalhando na casa dos 115.650, 115.665. Então, por enquanto, ele está querendo trabalhar acima daquele nosso ponto, ou seja, precisamos aguardar uma quebra de constante. Vamos ver se o dólar também já abriu. Dólar abriu, tá? Ele abriu acima por enquanto, só abriu cheio. Vamos ver se o mini contrato já abriu também. Dólar está trabalhando o cheio na casa do 37 e ele ainda não abriu o mini contrato. Então, por enquanto, nada para ser feito no dólar. Olha só que coisa interessante que o dólar está fazendo nesse momento. Agora sim, abriu o mini contrato também. O dólar, o 32 dele atua primeiro como um ponto de suporte e depois nós temos o outro ponto de suporte lá embaixo na casa do 4.997. Importância do book em uma operação deste tipo. Ela é fundamental para que a gente consiga eleger o 32 como de fato sendo um ponto para compra. Precisamos olhar no book e ver se o book vai oferecer sustentação. Ou seja, eu vou olhar aqui no nosso book, no 42, deixa eu colocar para cá essa tela para ficar mais fácil para vocês. No 42, eu tenho força compradora? Eu tenho lote comprador no 42? Não, eu não tenho. Se eu não tenho lote comprador, automaticamente eu não posso chegar aqui, botar uma compra e achar que o meu pequeno lote, ele conseguirá segurar o mercado. Então, sabemos que ele é o 32 como um ponto de suporte, mas por enquanto a gente ainda não tem nenhum lote para poder segurar esse mercado. Tá? Essa aqui é a nossa primeira leitura, só para a gente poder entender as marcações que nós estamos trabalhando. Vamos novamente voltar para o índice e nós já vamos passar para a ponta compradora e para a ponta vendedora também. Índice, vamos ver se já vai abrir o mini, por enquanto só abriu o cheio. À medida que as dúvidas forem aparecendo, fiquem à vontade para poder tirar, tá? A gente está fazendo esse vídeo hoje educativo, então fiquem à vontade, qualquer dúvida que surgir. E olha só o que aconteceu com o índice, tá? Então o índice de fato ele abriu acima daquele ponto, que era o nosso ponto que utilizaríamos como resistência. Então não podemos utilizar esse ponto como resistência, só podemos utilizar esse ponto como suporte. Como identificar até onde o mercado ele pode ir neste primeiro cenário que nós temos? Aí sim entra agora o primeiro lance aqui, que ele é a quebra de constante. A quebra de constante, pessoal, ela é definida através do Times and Trades, saldo de negócio, e a quebra de constante ela é caracterizada pelo intervalo muito comprido entre os players, entre o movimento que o mercado está fazendo. Então, notem aqui, o mercado ele trabalhou na casa dos 115.670. Então, ele estava trabalhando em relação aos lotes da Toro. E aí, dos 670, ele tinha lote a ser trabalhado em 697, em 704, em 713, 723, 725, 732, 735, 750, 817, 822, 965, 116, 029 e 116, 095. Percebam que aqui, entre o 822 e o 965, por enquanto o mercado está ficando com um vão muito grande entre um e outro. Então, isso aqui, é claro que agora ele já começou a fechar esse vão, mas isso vai caracterizar a quebra de constante. Ou seja, você está trazendo um trem do Japão até o Brasil, e você veio construindo toda a linha férrea, passou por cima do oceano, passou por baixo, passou pelo lado, enfim. E aí, de repente, você esqueceu de colocar
meio metro de trilho para esse trem continuar a passagem dele. O trem, ele não pula, né? exceto para o povo de Minas Gerais, trem que pula. Então, o trem, ele não pula, ele não vai conseguir vencer aquele obstáculo, aquela ausência de meio metro de trilho. Deixa só o avião acabar de passar. O trem, então, ele não vai conseguir vencer aquele meio metro de trilho que está faltando e ele vai ser obrigado a voltar para o Japão. Não importa se ele já rodou e já está chegando no Brasil. Se tiver faltando esse trilho, se tiver quebrando essa constante, automaticamente ele não vai conseguir evoluir e vai ter que voltar. Então, a quebra de constante, tanto a superior quanto a inferior, ela sempre poderá ser utilizada também como um ponto de repulsa, como um ponto onde o mercado bate e onde o mercado volta. Então, vamos lá, caracterizando novamente quebra de constante. O mercado está trabalhando na casa dos 650. Nós temos aqui 650, temos um padrão. 668, 670, 683, 692, 718, 722, 732, 735, 750, 770, 776, 792, 817, 850, 095. Opa, tem coisa estranha aqui. 850 para o 116, 095, ele já começa a caracterizar uma quebra de constante. Fecharam a quebra de constante, fecharam sim. Onde ela estava ficando? Na casa do 115.917. Estão trabalhando nesse ponto e estão tentando fazer com que o mercado consiga evoluir. A princípio, neste momento, vamos tomar como referência 115.817, porque para cima disso só vai ter lote de 117.130. Então, 115.817, ele é a nossa quebra de constante. Ou seja, daqui para cima, o mercado ele não tem trilho para poder continuar. Tá? 115.817. Legal. Vamos confirmar para ver se esse ponto, de fato, ele vai oferecer uma resistência para nós ou não, para verificar se ele pode servir como um ponto de resistência. E aí o que eu preciso fazer para poder confirmar se o 817, 815, se ele vai ter um ponto de resistência para poder fazer uma venda? Olhando o book de oferta. Olhando aqui no book de oferta, vamos até a casa dos 815, 817 e vamos procurar se nós temos lote naquela região que possa ser trabalhado. 815, 820, nada de lote, tudo lote picadinho de 5 em 5, ou seja, o mercado ele não está oferecendo resistência nenhuma por enquanto neste momento. Onde ele vai começar a encontrar lote vendedor para o índice? Lá na casa dos 935, na casa dos 960, eu vou até deixar flegado para vocês aqui, vejam aqui a XP, está com 10 lotezinhos ali na casa do 935, 945. E aí nós temos, quem mais aqui? Temos a Necton também, com lote na casa dos 980. Tá? Então, essa quebra de constante, a gente sabe que, por enquanto, ela ainda está sendo construída. Não dá para trabalhar um ponto de venda, pelo menos neste primeiro momento. Então, isso aqui, ele é uma quebra de constante superior. É a ausência de lote. O mercado ele pode subir? Pode, mas até onde o mercado pode ir? Não sabemos, porque daqui para cima ele não tem mais lote para poder buscar. Tá? Então, quando o mercado ele firmar e deixar lote vendedor nesta quebra de constante superior, aí sim ela pode virar um ponto de resistência para que a gente consiga vender. Ok, isso aqui é uma quebra de constante superior. O que nós temos aqui para poder indicar a ponta compradora e a ponta vendedora? A princípio, deixa eu só mudar a cor dessa linha, porque como nós estamos gravando também, quem for estudar depois já fica mais fácil para poder identificar o que nós estamos falando. Excelente, deixa eu tirar essa meia elipse. O que é a ponta compradora e a ponta vendedora? Bom, vamos lá. Nós já sabemos que o mercado ele é um mercado de alta. Por que ele é um mercado de alta? Porque ele abriu acima do ajuste. Então, se ele abriu acima do ajuste, a tendência dele é um movimento de alta. Eu venho aqui no Times and Trades, na aba Compradores, bem como eu também venho no Times and Trades, na aba Vendedores. E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais clara para nós. Eu tenho, então, quem são as corretoras, quem são os players que estão trabalhando,
eu tenho a quantidade e eu tenho o preço médio deles. Então, eu sei exatamente onde cada um está nessa brincadeira toda. O que eu preciso de todas essas informações? Ponto 1, eu preciso da primeira linha da ponta compradora, ou seja, times and trades de compradores, eu vou utilizar a primeira linha. E onde está a primeira linha? Está aqui em 115.867. E assim eu vou fazer e vou identificar este ponto aqui para nós, 115.867. Então, se ele é um comprador, ele é verde. Vou identificar ele como comprador para nós, 867. E eu tenho aqui, então, já sabemos a nossa ponta compradora onde ela está. Agora eu quero saber onde está a minha ponta vendedora. Minha ponta vendedora é a Necton. Ela está em 115.820. Olha como está tudo preso, como o mercado está totalmente amarrado nesse ponto. Deixa eu só esticar um pouquinho aqui, para que a gente consiga encaixar também a ponta vendedora e identificar juntos o que o mercado está querendo fazer. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Vamos lá, agora sim, já abriu mais um pouquinho, 838 está a nossa ponta vendedora. A nossa ponta vendedora, ela está brigando no 838, bem próximo da quebra de constante, bem próximo também da ponta compradora. Tá marcado aqui a nossa ponta vendedora. Se ela é vendedora, é uma ponta vermelha, para facilitar para vocês. Ok, fizemos a marcação, então, da ponta compradora superior, da ponta vendedora superior. Precisamos saber agora, cadê as pontas compradoras inferiores e as pontas vendedoras inferiores. Para isso, é simples. Como nós trabalhamos com a primeira linha, tanto do comprador como a primeira linha do vendedor, agora é só a gente rolar e identificar onde está o último ponto dos compradores e o último ponto dos vendedores. E aí achamos aqui a Capital, ela está trabalhando na casa dos 115.622. 115.622, acabamos de achar a nossa ponta compradora inferior. Então, vamos lá, 622, ponta compradora inferior. Linha verde. Essas pontas ao longo do dia elas vão se movimentando, porque o mercado ele não é estático, ele é dinâmico. Legal, marcamos a ponta compradora inferior. Cadê a ponta vendedora inferior? Está lá no 615, 615. Então, ela está bem próximo aí, uma ponta praticamente colada com a outra. 622, 615. Vamos lá que a gente já vai entender a importância dessas pontas compradoras e vendedoras. Já temos, então, a ponta compradora superior, comprador inferior, vendedora superior, vendedor inferior. Temos ali uma quebra de constante e daqui a pouquinho nós vamos verificar se precisamos fazer uma correção nela. Só que nós ainda não temos a quebra de constante inferior, só fizemos a quebra de constante superior. Até onde o mercado pode ir, caso o mercado ele caia, né? O mercado está trabalhando no 880, ele está trocando lote, então, na casa da Easy Invest, onde ele vai quebrar a constante dele na queda. Então vamos nessa, 890, 875, 817. Onde é que está faltando o trilho? 814, 13, 04, 71, 69, 60, 59, 50, 35, 32, 730, 703, 650, 635, 556, aliás, 573 agora. 450, 397, 114.850. Opa, Daniel, tem coisa errada aí. 114.850, ele está muito longe. Então, ele está quebrando a constante no 115.397 para, então, é a Capital para a Terra, 114.850. Então, 115.397
nós temos agora a quebra de constante inferior. Identificamos, então, mais um ponto importante, que a gente sabe que o mercado ele vai ter dificuldade de passar desse ponto, pelo simples fato que não temos lote abaixo desse ponto. Então, isso aqui é uma repulsa. Quando o mercado toca nessa região, aquele é um ponto de compra. Então, vamos marcar aí 397 como quebra de constante inferior. E já vamos ajustar também a outra quebra de constante, a superior, ver se de fato ela já andou ou não. Depois a gente vai colocar uma média móvel aí também, que foi até uma dúvida que fizeram ontem no grupo, e vai facilitar, vai fazer com que vocês entendam o porquê a média móvel em um dia respeita a de 21 e respeita a de 9, no outro respeita de 42 a de 21, no outro a de 72 e por aí vai. Vocês vão conseguir entender isso. Então, pessoal, nesse cenário que nós temos agora, qual seria o melhor ponto de compra? Seria aqui embaixo, em 397, na quebra de constante inferior. Vamos ver se essa quebra de constante que está lá em cima, se ela sofreu alguma alteração. Ó, nós temos aqui, olha como está constante, 890, 895, 935. Opa, quebra de constante já veio para 935. 935 neste momento, ele é o quê? Ele é um ponto de venda, ele é um ponto de resistência, 935. Vamos olhar no book e vamos verificar se de fato o mercado ele vai oferecer um ponto de venda na casa dos 935. Mesmo processo. Venho aqui no book e vou procurar um 935. Tem o lote vendedor na casa de 935? Opa, olha o que eu achei. Eu tenho a Credit Suisse. Tá? Tenho a Credit Suisse, ela está querendo vender 30 lotes na casa do 935. Então, primeiro caracterizou agora o que? A nossa quebra de constante superior. Sim, aqui eu tenho uma quebra de constante e eu tenho uma força vendedora. Se eu tenho as duas coisas juntas, eu não tenho o porquê não acreditar que o mercado ele vem para poder trabalhar respeitando 935 e fazer uma entrada de venda de scalper nesse ponto. Isso aqui, pessoal, é o tape, tá? Isso aqui é o que nós olhamos. Então, olhamos o que ele tem aqui. Olhamos a quebra de constante, olhamos onde ele tem lote, tem a Credit Suisse, tem a XP vendendo, identificamos como um ponto de resistência, vem acompanhando Times and Trades. Opa, até 116.182, o mercado está longe. Ele pode chegar até lá? Pode, mas por enquanto ele tem uma quebra de constante e ele precisa construir caminho para poder chegar neste outro ponto lá de cima, que é a casa dos 182. Tá? Então, fizemos essa montagem inteira aqui. Vamos voltar para o nosso dólar, para a gente poder olhar os pontos que nós estávamos falando também. Olha o dólar, o que aconteceu. No 32, como ele não tinha força no book para poder segurar o mercado. Sabíamos que ele não iria segurar, que o mercado ele tendia a perder esse 32, voltando a mirar lá para o 97. Como ele perdeu o 32 ele pode ser agora utilizado como um ponto de resistência. E vamos ver se isso é verdade no nosso book de oferta. Vamos lá para o 32. 32, nós temos lote vendedor no 32? Temos. Opa, peraí que já pulou, deixa eu só voltar para o 32. O book ele é rapidinho mesmo, tá? Então vai lá e clica nele e marca para vocês não perderem o ponto. Ó, 31,5, 42. 31,5, 32,5. Nós temos vendedor. Se nós temos vendedor, nós temos um ponto de marcação de resistência e nós temos aí lote a ser consumido. Então isso aqui sim ele pode ser considerado neste momento como um ponto de resistência. Ele só deixa de ser resistência caso esse book, né, eles retirem o lote do 31,5, 32,5. Aí a gente sabe que vender por vender não vai adiantar, porque nós não vamos ter força para poder segurar o mercado. O dólar, ele também trabalha com ponto de quebra de constante superior e inferior, também a mesma coisa, tá? O mesmo formato que nós fizemos do índice é a mesma coisa que vamos fazer para o dólar. O dólar, então, ele tem ponta compradora inferior, ponta compradora superior, ponta vendedora superior e inferior, quebras de constante, o dólar funciona tudo do mesmo jeito. Daniel, quando nós vamos utilizar a zona de energia e o volume agregado? E aí, pessoal, isso aí nós precisamos olhar, como eu sempre costumo falar para vocês, todo mundo nessa vida tem agenda e nós não somos diferentes, então nós precisamos ter também uma agenda. E essa agenda, que é excelente, por sinal, ela já está pronta, ela está no Invest em Calendário.
Então, é através dele que nós vamos olhar se vamos utilizar o mercado como uma zona verde, que nós chamamos, tá? Zona verde é quando o mercado ele não tem Fed e FONC. Agora, quando ele tiver Fed e FONC, aí ele é um dia que o mercado ele vai respeitar bastante aquilo que nós já aprendemos, que é o agregado e a zona de energia. Então, zona de energia em dia verde, se não tiver Fed e FONC, ela não pode ser trabalhada. Tá? Então, se eu não tenho Fed e FONC, eu não vou ficar preocupado com zona de energia. Se eu tiver aqui zona de energia, o que eu preciso fazer? A zona de energia ela é criada ao longo do dia. A zona de energia ela está diretamente ligada ao tamanho da barra e não necessariamente à coloração da barra. Eu não quero saber se essa zona de energia, se ela tem mais cor verde ou se ela tem mais cor vermelha. Eu quero saber qual é o ponto onde ela se destaca mais. Tá? Então, como a gente está falando aqui do índice, ele é muito fácil de resolver. Basta a gente dar um giro pelo nosso livro DOM ou Super DOM, quem estiver trabalhando com o Profit, e vamos identificar onde ele tem a maior barra do mercado. E olha só que coisa legal que nós encontramos. Hoje tem Fed e FONC. Bom, a gente precisa saber disso aí, tá? Primeiro passo, tem que saber disso. Onde ele tem a maior zona de energia? Onde ele tem a maior barra? 735. Vamos trazer essa barra para dentro do índice para a gente poder entender. 735, vamos lá. Só aumentar mais um pouquinho para vocês. Opa, não tanto. Legal. Vou identificar essa zona de energia que nós identificamos aqui pelo book, pelo livro DOM. 115.735. E vou traçar essa linha aqui. Lembrando, isso aqui é para Fed e FONC, não é para ser utilizado em dia verde. Tá? Se for utilizado em dia verde, vai dar ruim. Então, 735. Vamos só colocar a linha no lugar certo. Só para não confundir, vou colocar uma outra cor qualquer para a gente poder identificar. E aí está, tá? Ela está lá no 735. O que eu fiz? Eu peguei a informação do DOM e passei essa informação para o gráfico. Esta zona de energia em dias de Fed e FONC, ela trabalha da mesma forma que nós conversamos logo na abertura. Ela também trabalha como pontos de repulsa. Ou seja, tem Fed, tem FONC, ele criou a zona de energia e o mercado está vindo de cima para baixo. Quando o mercado encontra uma zona de energia, ele vai repulsar. Ele vai mandar o mercado de volta para a orientação primária que o mercado estava vindo. E se o mercado ele vem de baixo para cima, não importa, a mesma coisa. Quando ele chega na zona de energia, ele vai tomar o toque de repulsa e vai fazer o movimento novamente para o lado que o mercado veio. Quais são os melhores pontos de repulsa que a gente pode falar? O ponto de repulsa ele é muito utilizado em primeira batida, tá? Ou seja, primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Daniel, mas a gente está usando o gráfico ou o tape reading? A gente está colocando aqui no gráfico para que todo mundo consiga entender o tape reading. Então, a repulsa ela sempre ocorre no primeiro momento. E é fácil, Freud explica. Vamos entender isso aqui. Imaginem vocês, por que Freud explica? Porque o mercado ele é operado por humanos. Independente se tem robô no mercado ou não, quem criou o robô foi humano. Então, é muito comum que o mercado financeiro ele tenha a mesma característica de nós, humanos. E como é que funciona isso aqui, Daniel? Que loucura é essa? Bora lá entender. Tá, eu ligo aqui pro Felipe e falo, Felipe, se prepara aí que eu estou passando na tua casa, que nós vamos pular de paraquedas hoje. Aí o Felipe fala, Daniel, imagina, de jeito nenhum. Eu tenho medo de subir em escada, imagina se eu vou agora pular de paraquedas. Isso é loucura, Daniel, eu não vou. Então, essa é a primeira batida, essa foi a primeira resposta dele, é negar. Porque como ele não conhece aquilo que está para acontecer, a primeira defesa dele é fazer o quê? A negação, é a repulsa. Ele fala não, né? Não. Aí eu falo para ele, bom, pensa direitinho, porque depois desse salto de paraquedas, nós vamos organizar um churrasco no camping, no clube. Aí ele já começa a pensar o seguinte, ele fala, bom,
Paraquedas eu não sou fã, mas um churrasquinho, de repente, isso pode ser interessante. Então, ele está começando a assimilar a informação que foi enviada a ele. E aí eu falo para ele, pô, vamos nessa. Depois do salto de paraquedas, depois do churrasco, ainda vai ter uma festona à noite. Vai ser uma festa para ficar a noite inteira acordado. Aí ele vai falar, opa, peraí, eu sou baladeiro, eu tô dentro. Então ele já não está mais preocupado com o paraquedas, ele só tá pensando agora na coisa boa, que é o churrasco e a festa da noite. Então isso é o comportamento do mercado. O mercado, como ele não conhece aquele ponto e ele teve uma agressão muito forte, ele passou por um trauma muito forte naquele ponto, o mercado, então, quando ele bate essa primeira vez, ele fala assim, não, daí não, aí não vai. Então ele vai fazer a repulsa. Quando o mercado ele faz a repulsa e volta para a direção que o mercado veio, o mercado ele pode o quê? Testar novamente a zona de energia. Este teste novamente, esse teste secundário, ele é chamado do quê? Do entendimento do preço. Então ele já está pensando agora, o preço está pensando que de repente pode ser uma boa opção ele perder a zona de energia e continuar caindo. Então ele está pensando, ele está vendo se tem lote lá embaixo para ser consumido. O robô de alta frequência ele está trabalhando. Opa, legal. Só que aí o mercado ainda repulsou mais uma vez. Ele falou, pode ser uma boa, mas eu ainda não sei se é. Na terceira batida, o mercado fala, opa, é uma boa sim. Acabei de olhar e sei que tem lote lá embaixo, então eu vou arrebentar e vou passar aquele ponto, aquela zona de energia que nós estávamos falando. Então é o comportamento do preço, ele tende a ter o comportamento humano. Por isso, sempre que falarmos em toque de repulsa, utilizar sempre as primeiras batidas. Uma outra coisa também, pessoal, no mercado financeiro, que infelizmente, devido às redes sociais e, enfim, como toda e qualquer profissão, nós temos exageros, né, pessoas exageradas, e aqui é falado que dinheiro vem fácil, né, do mercado financeiro, que é muito fácil ganhar dinheiro e ficar milionário da noite para o dia. Mas a gente sabe que a coisa não funciona bem assim, né? Não é assim que o barco toca. Só que as pessoas, elas entram no mercado financeiro muitas vezes com alguma estratégia muito bem definida, só que ele acaba se perdendo no famoso zoião. Né? Ele entra numa operação, ganhou, ele entra na segunda, ganhou, ele fala, bom, ao invés de eu ganhar só R$ 10, por que eu não vou buscar 20? Por que eu ganhei 20? Por que eu não vou buscar 100? E aí o mercado acaba não perdoando e tomando, né? Porque você acaba deixando de cumprir a estratégia que você tinha predisposto a fazer, e aí você acaba fazendo coisa errada e acaba entregando tanto o teu lucro e muitas vezes entregando o próprio capital inteiro também no mesmo dia. Então, é uma dica. Hoje, tá, o que eu acho que é o que é bacana para a gente poder trabalhar. Se você tiver R$ 300 aportado na corretora, veja bem, pessoal, isso aqui é a minha opinião, tá? Não é que você precisa ter R$ 300 para poder operar, não, é uma opinião, é uma dica. A cada R$ 300 que você tiver aportado numa corretora, trabalhe com um mini contrato. Esse um mini contrato, quanto ele vai precisar te rentabilizar no dia? Vamos pensar agora como investidores e vamos pensar em um médio e longo prazo, porque a gente sabe que no curto prazo ficar rico do dia para a noite, o risco ele é muito grande, porque nós estamos em um mercado de renda variável. Vamos pensar se você tem R$ 300 e você está entrando lá com um mini contrato. E aí você fez uma operaçãozinha, tá? Um exemplo, bateu uma venda e tirou 100 pontos do mercado. 100 pontos do mercado no índice com um mini contrato, você tirou do mercado R$ 18. R$ 18 de lucro em cima de um capital. Eu estou falando lucro bruto, tá? A gente sabe que tem taxa, a gente sabe que tem IR, a gente está falando aqui uma conta redonda. Você tirou R$ 18 do mercado. Quanto esses R$ 18 ele representa dos seus R$ 300 de capital aportado? Estamos falando de 5 a 8% de retorno em uma operação em um dia. Qual investimento chega a pagar 5 a 8% de retorno em um dia? Aí você pensa assim, Daniel, poxa, mas é muito pouco. Ganhar R$ 18 por dia, não vou conseguir comprar meu iate e minha ilha. Aí, pessoal, infelizmente é isso mesmo, tá? Você não vai conseguir comprar tão cedo o teu iate, a tua ilha. O mercado, você vai fazer no mercado um crescimento gradativo de patrimônio. Eu estou usando 300, mas claro que à medida que o seu capital é maior, você também
trabalha de uma forma mais tranquila, né? Se tiver com 3, com 4 mil reais, você vai trabalhar com 10 mini contratos, né? Você vai fazer uma operação de 100 pontos, a gente não está falando de 18 reais, estamos falando de 180, mas todo o crescimento de capital, todo o crescimento de patrimônio, ele precisa ser lento e gradativo. Então, colocou o objetivo no bolso, gente, lembrando, 5 a 8%, que aplicação que paga isso? Não há o que pague isso. Então, o cara não pode ser o famoso zoião. Colocou no bolso, fez o objetivo diário, desliga a tela, fecha o computador e vai fazer outra coisa da vida. Então, isso aí é uma dica muito importante. Pessoal, então vamos lá. Voltando a falar aqui, para a gente poder entender mais uma vez. Book de oferta. O book de oferta ele é utilizado para fazer a afinação, para poder fazer aquele ajuste na hora da tomada de decisão. Só um adendo aqui, tá? Essa zona de energia que nós estipulamos aqui, eu não sei se ela tá, se tem o FED ou o FONC. Eu olhei o calendário agora de manhã e não cheguei a ver. Tá? Então, mesmo que ela tenha respeitado, se ela não tiver FED e FONC, isso não seria um ponto de tomada de decisão, tá? Só para vocês entenderem. O book de oferta, então, por que ele é tão importante? Porque nós vamos olhar se naquela determinada área vale a pena fazer a tomada de decisão ou não, se ele vai ter lote de sustentação ou não. Então, é muito importante ter o book. Lembrando, tudo que nós formos olhar do mercado futuro sempre será na base do cheio. A única coisa que nós temos aqui é o gráfico de 1 minuto para vocês olharem e entenderem o movimento do mercado. O resto é tudo cheio, tá? Então, eu tenho aqui o cheio, Times and Trades de saldo, cheio, Times and Trades comprador, cheio, Times and Trades vendedor, book cheio e livro do on cheio também. Então, sempre utilizando cheio. Daniel, média móvel, como é que funciona esse trem? E uma média móvel muito utilizada é a média móvel de 21 períodos e de 42 períodos. Se alguém tiver uma outra sugestão, fique à vontade para falar também. Mas eu vou colocar aqui para vocês entenderem essa média móvel. Independente se ela é aritmética, se ela é exponencial, tá? Independente disso, vamos falar de uma média móvel aqui de 21 e uma de 42. Foi até a pergunta de uma operadora ontem no grupo. Poxa, se o mercado ele vai se ajustando, não é melhor você utilizar alguma coisa que seja ajustável sozinho, né? Como, por exemplo, uma média? E aí vamos entender o porquê não. Vou colocar aqui então, pessoal, tá? 21, tanto faz se é exponencial se não é. Estou colocando aí uma simples. Coloquei uma de 21 e vou colocar uma de 42 também aqui para a gente entender. Então, não importa o que você vai utilizar, tá, pessoal? O que importa é você ter uma estratégia, você saber o que está fazendo para que você não cometa deslizes. Então, vamos lá. Novo indicador e agora a média móvel de 42. Lembrando, 21 e 42, por quê? Porque isso é muito comum o mercado utilizar essas médias, mas você pode colocar a média que você bem entender, não tem problema nenhum. Vou colocar ela de outra cor para não confundir. Só aumentar aqui também a espessura dela para facilitar para vocês. Bom, vamos lá. E aqui nós temos a média móvel, 21 e 42 períodos, independente se ela tem a exponencial ou não. O que acontece? Qual é o manual das médias móveis? Né? Geralmente o pessoal utiliza muito a média móvel. Bom, ela tocou na média móvel, a gente compra, né? Isso de cima para baixo. Ela caiu na média móvel e voltou para baixo, a gente vende. Só que muitas pessoas, além de colocarem uma média móvel, você sabe um outro grande erro que elas cometem? É esperar as confirmações das figuras do gráfico também. Então, por exemplo, aqui o cara ele não entrou comprando na média móvel. O que ele quer? Ele quer agora que o mercado suba e venha romper o 931, 935. Porque aí ele vê na cabeça dele onda 1, onda 2 e agora vai ter um deslocamento forte de uma possível onda 3. Mas aí o mercado vem, de fato o mercado rompe essa cabeça de pivô. O mercado ele vem aqui e toca no 940, e aí o mercado volta totalmente na cara do operador. Então, o que aconteceu com o mercado? Ele teve um falso rompimento de cabeça de pivô. E aí é onde a coisa começa a degringolar e o operador começa a ficar frustrado trabalhando com as médias móveis ou trabalhando com figuras gráficas. Então, olha só, olha que coisa interessante. Vamos lá, o mercado está brigando agora nessa região, por quê?
que nós temos aí? Vamos ver, 895 nós temos uma ponta compradora, 921 nós temos a ponta vendedora. Então, só vamos alocar, né, as nossas pontas, ó, 921 é a ponta vendedora, opa, um pouquinho mais para baixo, e 895, nossa ponta compradora. Certinho, tá? 918, 920 e a ponta compradora no 895. 895. Quebra de constante, vamos ver se ela sofreu alguma interferência. Não, ela está no 115.935, ela continua no mesmo lugar. E olha o que está acontecendo. Então, nós temos a ponta compradora, o mercado ele não é um mercado de alta? Sim, ele é um mercado de alta. A ponta vendedora, ela está para baixo ou ela está para cima da ponta compradora? Ela está para cima da ponta vendedora. O que os vendedores estão fazendo? Comprador está falando o seguinte, para cima do 895 é tudo meu, eu vou comprar o mercado e vou fazer o mercado voar. E os vendedores posicionados aqui no 921 com a Credit Suisse, eles estão falando o seguinte, comprador, vocês podem querer comprar o que vocês quiserem, só que aqui nós vamos forçar porque nós queremos a venda. Então é o que nós chamamos de o vendedor está fechando a porta dos compradores. Olha como a coisa funciona, né? Olha quando o grafista ele está esperando um rompimento de pivô. E olha como é muito mais fácil a gente trabalhar, por exemplo, em uma ponta vendedora. Aqui já teria entrado um scalperzinho, sei lá, de 30, 40, 50 pontos. Quando o mercado bateu em uma quebra de constante, que ela ainda está confirmada, quem é a quebra de constante agora? É a Clear. A Clear está lá, 115.925. É ela que está fazendo essa defesa dessa quebra de constante por enquanto. Então, a gente consegue extrair muito mais do mercado trabalhando com, entendendo, né, na verdade, o tape reading do que trabalhando com uma média móvel. E essa média móvel pode ser a média móvel que vocês quiserem, não tem problema. Coloquei a 21,42, mas poderia ser uma média 9. Aí você fala assim, Daniel, poxa, mas e se o mercado ele for até lá embaixo novamente e beliscar a nossa média móvel do 42 períodos? Aí nós sabemos até que naquele ponto nós temos o quê? Uma zona de energia. Se for um dia de Fed Funk, o que está acontecendo com a média móvel? Ela está indo exatamente em cima do ponto do tape reading. Então, por que nós entraríamos arriscando? Não entraríamos arriscando na média móvel, e sim você tomaria uma decisão por ser uma zona de energia. Você entra sabendo o que você está fazendo, é muito mais fácil, é muito melhor, e você tem o teu psicológico do seu operacional muito mais leve também, tá, pessoal? Então é por isso que é importante, quem for utilizar a média móvel, toma muito cuidado. O que a gente acabou de comentar, tá, pessoal? O mercado ele veio, né? Então o pessoal que ia trabalhar com rompimento de pivô, o mercado ele veio para poder ganhar essa região, né? O mercado não conseguiu ganhar, já voltou porque tocou na quebra de constante, e o mercado já desabou, já voltou na cara do operador que estava querendo trabalhar com gráfico e com a média móvel. Vamos ver, pessoal, vamos ver. O que mais a gente tem aqui para poder falar? Dólar, o que a gente tinha feito? Vamos ver, 32,5 e tinha uma resistência. Vamos olhar se tem uma quebra de constante. Ah, dólar, mesma coisa aqui, vamos lá. Só voltando que a gente passou para o índice, tá, pessoal? A gente acabou indo para um lado e para o outro. Dólar, então, ele tinha resistência no 32,5 e veio tocar até a casa do 35,5. Depois disso, ele veio buscar a casa do 27. Né? 27 para 32, a gente tem 5 pontos. Daria para ter colocado uma operaçãozinha tranquilamente aí de scalper. O que buscar no dólar? Falamos do índice, né? O que buscar no dólar? Os mesmos R$300 que você tem aportado na corretora para trabalhar um mini contrato de índice, você pode trabalhar com um mini contrato de dólar. Quanto você vai buscar por dia com esse um mini contrato? Eu gosto de fazer uma parcial do dólar de 1,5, mas isso também não é recomendação, tá? Isso é minha opinião. Eu gosto de fazer uma parcial com 1,5. Então, 1,5 e depois eu levando meu alvo final para 3,5, 4 pontos, ou ajustando o meu stop, eu tenho de cara também, pelo menos 15, imagina um lote só. Eu tenho R$15 que eu estou colocando no bolso na minha operação. R$15 com um capital de R$300 aportado, eu estou falando de 5%. Então, mais uma vez, eu não preciso querer ganhar o mundo, querer ganhar 60 pontos de dólar por dia. Não dá para ficar triplicando, quadriplicando o capital todos os dias. Então, a gente sabe que um dia bom, você pode pegar 5 pontos, você pode pegar 10 pontos, 15 pontos, pode,
mas você precisa trabalhar sempre dentro da regra e nunca a favor da exceção, tá? Pessoal, é isso aqui. A gente conseguiu fazer um catadão para o vídeo também não ficar muito comprido, 9h40. São 40 minutos de vídeo que eu vou subir para o YouTube para vocês. Então, lembrando, o que é ponta compradora, o que é ponta vendedora, o que é quebra de constante, como localiza a zona de energia no livro DOM, como trabalha com o book, confirmando se aquele ponto que você vai trabalhar, se ele tem lote para poder te sustentar ou não. Só mais uma passada, que nós não falamos do dólar em relação ao agregado. O agregado, pessoal, ele é muito normal que os dias verdes, eles não gerem o agregado aqui no nosso livro DOM. É muito comum isso acontecer. E ele só vai realmente ser formado em dias que a volatilidade, que a notícia, ela fica muito grande, né? Que tem notícia, que tem volatilidade, que tem paulada no mercado. Então, só para a gente entender como utilizar o agregado do dólar, só para a gente não perder o fio da meada e já conseguir matar todos os coelhos aí com uma pancada só. Vamos lá. Digamos que eu estou trabalhando aqui no dólar, e aí o dólar ele criou um agregado, né? Então eu tenho a coluna do agregado, volume agregado comprador, volume agregado vendedor. Digamos que o dólar ele veio e criou um agregado comprador na casa dos 50.035, tá? Ele criou um agregado comprador. Esse agregado comprador, atenção, porque aí acaba tendo confusão, esse agregado comprador não significa que eu vou comprar. Muito pelo contrário, como o mercado ele está vindo de baixo para cima e ele encontra um agregado comprador, eu vou vender no agregado comprador. Então, se eu tiver um agregado acima de 1.000 trocações, então o que vai caracterizar agregado de operação é quando ele tem mais de 1.000 trocações em alguma das colunas. Não importa se é na compradora ou se é na vendedora. Então, se ele estiver no comprador, o preço está vindo de baixo para cima, eu vou bater e vou vender em cima desse agregado comprador. Agora, se o preço estiver caindo e eu encontrar um agressor, né, ou seja, um agregado que tenha mais de 1.000 trocações naquele ponto, e ele seja um agregado vendedor com mais de 1.000, eu vou entrar comprando. O mercado está vindo de cima para baixo, encontrou um agregado vendedor grande, vamos comprar e fazer o nosso scalper em cima dele. Então, cuidado para não confundirem. O agregado comprador, quando o mercado está subindo e identificamos um agregado comprador, nós vamos fazer o movimento reverso, nós vamos utilizar ele como ponto de repulsa. Então, o mercado está subindo, encontrou um agressor comprador, vamos vender nele. E a mesma coisa a gente vai fazer se o mercado estiver caindo e encontrar um agregado vendedor, né, mercado caindo, encontrou um agregado vendedor, vamos comprar nele e fazer a repulsa. A grande diferença, pessoal, a zona de energia e o agregado, ele fala a mesma língua. A única diferença é que no dólar, para você identificar, isso aqui chama-se volume at price, essas barras que estão aqui no meio. Para você identificar uma barra que seja uma barra de destaque no dólar, é muito mais complicado do que o do índice. Percebam que no índice foi fácil, né? Identificamos, olhamos o tamanho daquela barra. Era uma barra enorme em relação às outras, ela estava isolada no canto dele. Então foi muito fácil identificar a zona de energia. Agora, aqui no dólar, não vai ser fácil. Olha as barras, como elas trabalham muito próximo uma da outra. É difícil você identificar batendo o olho, falando, opa, essa aqui é maior do que aquela, que é menor do que essa. Então é por isso que nós utilizamos o tira-teima, que são os números, tá? Que é o agregado numente. Pessoal, alguma dúvida para a gente poder finalizar esse vídeo? Eu vi aqui que tem uma mensagem no bate-papo. Johnny, hoje de maneira alguma não pode operar a zona de energia do índice. Johnny, eu vou responder essa pergunta para você, pedindo para que você entre no site da Investing. Tá? Se tiver lá alguma coisa ligado a Fed ou FONC, aí sim você pode trabalhar com zona de energia. Caso não tenha Fed e FONC, não dá para trabalhar, tá? Se tiver Fed ou FONC, sim. Se tiver Fed ou FONC, tudo que a gente viu, você pode esquecer e trabalhar só zona de energia e só agregado. Se tiver Fed e FONC. Se for o dia verde, aí você não precisa se preocupar com zona de energia agregada. Vai sim, tá? Vai ficar gravado, eu já vou fazer o upload desse vídeo, já vou disponibilizar lá no canal para vocês e já vou soltar nos grupos também. Pessoal, só para o vídeo não ficar mais extenso,
Quero agradecer a participação de vocês, valeu pela companhia. Vou subir esse vídeo agora mesmo, já encaminho para vocês. Se ficou alguma dúvida de alguém, não tem problema, me dá um toque pelo WhatsApp também, que a gente vai conversando ao longo do dia, que eu vou auxiliando vocês, tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos, contem comigo, operadores. Tamo junto sempre.